Olá, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Quem lhes fala é Lucas Guimarães aqui, o dono deste canal Lucas no Plural. Hoje, o assunto que nós debateremos é política mais uma vez. Eu estava lembrando hoje com muito carinho de uma pessoa maravilhosa que passou pela minha vida, uma pessoa incrível que eu tive a oportunidade de conviver, que é o hoje doutor médico Gabriel Ábido. Esse meu amigo maravilhoso que eu falei no vídeo sobre a história da depressão que eu tive, que só uma pessoa me ajudou, porque na verdade teve um tio meu que me ajudou em alguns momentos. Eu estive sozinho com a doença, mas um tio meu em alguns momentos ajudou. Só que eu esqueci de falar que lá depois, quando eu já tinha curado a depressão, houveram as crises de ansiedade. E nessa etapa, para que eu acabasse de vencer a ansiedade, depois de ter vencido a depressão em si, teve o meu amigo Gabriel Ábido, uma pessoa que eu amo de paixão, uma pessoa que merece todas as homenagens. Por quê? Porque o Dr. Gabriel Ábido é uma pessoa humana. Sempre foi humano. Ele não nasceu pobre, ele não passou fome, ele não viveu certas dificuldades, nasceu em uma família que tinha tradição, nome, destaque social, uma boa condição para que ele vivesse, nascesse, só que apesar de ter tido a sorte de ter nascido numa família aí com um poder aquisitivo maior que o nosso, ele sempre foi humano, sempre foi preocupado com os valores democráticos, sempre foi preocupado em respeitar o ser humano, sempre foi preocupado em ajudar os seus semelhantes, sempre foi amigo dos amigos, sempre foi um amigo leal, sempre foi uma pessoa realmente, como eu disse, humana, coisa que muitos não são hoje em dia. Na época, eu tinha opiniões políticas divergentes das que eu tenho hoje, tinha posições políticas diametralmente opostas às que eu tenho hoje. E ele já dizia uma coisa muito interessante. Ou seja, demonstrando que ele, apesar da nossa pouca idade naquela ocasião, ainda hoje não temos uma idade muito avançada, mas nós estudamos, lemos bons livros, conversamos com pessoas inteligentes e buscamos aprimorar a agudeza do raciocínio da nossa mente, do nosso cérebro. Ele é um ano mais novo que eu tenho 28, agora em 2025 ele tem 27. E eu lembro muito dele me dizendo assim, isso não quando éramos adolescentes de 12, 13 anos, mas agora, quando ele já estava na faculdade, enfim, após os 20 anos por aí, ele morando em São Paulo, um ano que ele fez cursinho, para passar depois na Unital, fez um ano de cursinho, depois passou na Unital Medicina, e eu estava recordando, eu tinha uma visão na época um tanto quanto reacionária, por incrível que pareça, e ele dizia para mim, Lucas, segundo os meus estudos, segundo as minhas análises, o Brasil só tem um caminho para dar certo e para acolher a todos os cidadãos, acolher a todas as castas sociais. Qual é, Gabriel? A social-democracia. Fora da social-democracia, eu não vejo possibilidade de políticas públicas, de uma filosofia de governo e uma filosofia de Estado que possa contemplar todos os cidadãos. Eu discordava dele na época pela minha imaturidade política em alguns pontos, por ser realmente até um certo ponto da vida um fruto realmente da classe média, um fruto dos ideais da classe média, enquanto uma
uma vertente aí da sociologia. Todo mundo sabe que, de certa forma, a classe média é uma das castas mais reacionárias que tem numa sociedade. Não deveria ser, porque está mais próxima da pobreza do que da riqueza. Mas eu já fui fruto dessa mentalidade conservadora de classe média baixa, no meu caso. Classe média baixa. E, enfim, eu lembro muito dele dizendo, Gabriel falando para mim, Lucas, não vejo fora da social-democracia uma saída para o Brasil. Ele estava certo? Ele não estava certo, ele estava coberto de razão. Vejamos. Social-democracia é um modelo econômico, estou aqui no site da Brasil Escola. Social-democracia é um modelo econômico e político que ganhou destaque no século XX, após a proposição de um modelo econômico de garantia do pleno emprego de John Maynard Keynes. Vejamos, a social-democracia não é uma teoria única, mas um conjunto de práticas que visa opor-se ao modelo liberal de economia, que se tornou forte no Ocidente após a Revolução Industrial e as reformas liberais. Vamos para frente aqui. A social-democracia, meus amigos, prega que nós devemos dar as condições mínimas para todos, dar as mínimas condições de saúde, dar as mínimas condições de estudo, dar as mínimas condições de trabalho. Ou seja, dar pelo menos um mínimo para que a pessoa possa gozar da dignidade da pessoa humana, né? Que está lá, valor que está consagrado na nossa Constituição. Quem são os críticos da social-democracia? Os críticos mais radicais são os liberais, que eles dizem que não deveria o Estado promover saúde, educação. O Estado não tinha que dar nada. O Estado tinha que cortar imposto, principalmente dos ricos, né? Se tivesse que ter imposto, tem que ser nos pobres, né? O Estado não intervém em nada, porque na social-democracia o Estado tem que intervir, inclusive na economia, para diminuir a desigualdade social, porque senão nós vamos voltar ao tempo da escravidão, né? Os mais pobres escravos dos mais ricos, que é o que alguns querem hoje em dia, né? Então, os liberais criticam muito a social-democracia, criticam, choram, né? Vão até deixar de fazer a viagem para Miami de tanto sofrimento, vão deixar de comprar mais 1000 cabeças de gado para fazenda, ou vão deixar de trocar o carro todo ano de revolta, porque, né, a social-democracia inspira, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, o nosso presidente Lula, né? Então eles vão morrer por causa disso. Os liberais costumam acusar, tá aqui no artigo, os sociais-democratas de se inspirarem no socialismo. Mas na verdade não é isso não. A social-democracia é o caminho para que a gente crie em verdade o estado de bem-estar social, ou seja, quem não tem nada vai ter pelo menos o mínimo. Quem tem muito vai continuar tendo muito. Mas quem vive para trabalhar, para ter o que comer e beber, e minimamente onde morar e o que vestir, esse cara eu não posso deixar esse cara abandonado. Eu não posso. Gente, o Brasil, se eu não me engano, eu não sei a posição, mas o Brasil está entre os 10 países mais desiguais do mundo. E eu defendo uma teoria pessoal de que o Brasil é o melhor país para ser rico e o pior país para ser pobre, sabe? Notem que o mesmo Rolex que você compra na Suíça, o mesmo iPhone que você compra em Dubai, você compra em São Paulo, capital, em algum shopping de luxo. Muitos pagam à vista. Só que ao mesmo tempo, mesmo com Bolsa Família que muitos criticam, Bolsa Escola, etc, os programas sociais, SUS, nós não conseguimos atender todo mundo na educação, na saúde. Aqui ainda é o país
onde uma boa parte da população é analfabeta funcional, ou seja, sabe juntar as letras, mas não sabe o significado do que são essas letras. Então, peraí, o Estado tem que sim intervir em certos fatores para garantir que as pessoas não sejam tratadas como animais, né? Nem animais hoje em dia são tratados como certos seres humanos que estão marginalizados ao extremo, marginalizados do acesso à tecnologia, marginalizados de não ter realmente acesso ao emprego ou à qualificação para poder ter um emprego, marginalizados porque não têm acesso à cultura, à arte, conhecimento, marginalizados porque não têm, enfim, às vezes as menores condições digamos, humanas para estarem ali convivendo em sociedade, como seres humanos que todos somos. Então eu lembrei muito do meu amigo Gabriel Abdo, porque realmente eu fico revoltado quando ouço gente falando que o PT, os governos do PT são governos comunistas ou socialistas. Isso já demonstra que a pessoa não entende nada do meio de produção comunista ou socialista, não leu, não sabe história, às vezes não sabe nem ler, né? É rico, ou é famoso, ou é sei lá o que, mas não sabe falar, mas não sabe ler, entender e interpretar. Porque o governo do PT não expropriou nada. Malemar fez reforma agrária, né? Senão não tinha mais latifundiário. Se fosse governo comunista, não tinha mais latifundiário no Brasil. Nós temos muitos. Se o Brasil fosse um país comunista, enfim, não teriam bilionários aqui no Brasil, porque a riqueza teria sido socializada há muito. Ou melhor dizendo, tantos e tantos e tantos que já eram ricos não teriam ficado muito mais ricos durante os governos aí considerados comunistas do PT. Então, galera, vamos abrir o olho. Se você não ganha 50 mil por mês, livre, líquido, se você não ganha 100 mil por mês, 1 milhão, se você não tem fazenda com muita cabeça de gado, empresa grande, ou se você não é um burguês na melhor acepção, um capitalista na acepção mais clássica, querido, querida, se você não vamos apelidar as palavras, um pobre dependente do SUS, dependente da escola pública, dependendo da faculdade pública, você tem que sim defender o estado de bem-estar social, defender a sociedade, a social-democracia, e você tem que sim defender certas intervenções do Estado para você não perder tudo até ficar sem nada, tá? E ter que vender aquele carrinho seu 2009 ou 2007 para poder comer, você não ter que vender tua casa baratinho para algum rico alugar, justamente para gente igual você que não tem nada. Tá? Você sua tanto para comprar lá sua casinha, para vender a troco de banana para um rico alugar para ficar mais rico e ter mais uma casa para brincar de banco imobiliário com imóveis reais, tá? Ou seja, a reflexão de hoje é que se você tem os dois olhos abertos, os dois ouvidos abertos para poder ouvir também, os dois olhos abertos para poder ver e os dois ouvidos abertos para poder ouvir. Querido, se você não nasceu rico, se você não é fazendeiro, se você não é empresário grande, você deve nascer já. Nasceu no Brasil, você deve nascer pelado, careca, sem dente e social-democrata. Para dizer o mínimo. Para dizer o mínimo, tá? A conversa nossa hoje era essa. Até amanhã. E muito obrigado por sua audiência. Muito obrigado mesmo. Um beijo no coração.